Saudações a todos, aqueles treinando esse ano, feliz ano novo. Espero que tenhamos aí um ano de, pelo menos, de paz. O resto a gente consegue, né? Hoje nós iremos entrar numa linha de pensamento que nos colocará diante de várias vertentes com as quais nós estamos acostumados. Isso, quase todas as correntes doutrinárias se aplicam, cada um a seu modo, cada um a seu jeito. Então eu discorri uma parte em falar sobre elas dentro do budismo, que é a linha com a qual eu tenho mais contato, que é as virtudes em relação a nós seres humanos. É o que nos enobrece, é o que nos faz crescer, né? Então o pessoal que tem a vertente kardecista, até o pessoal que é mais fundamentalista, tem a sua maneira de ver essa questão, né, dentro das suas linhas. E o budismo não foge à regra. A diferença, se formos colocarmos em uma linha de pensamento, é só ação. Então o Buda, quando apresentou há 2.500 anos atrás essa mensagem, ele apresentou como paramita. Paramita é uma palavra em sânscrito que quer dizer virtude. Então ele deixou, depois das 4 nobres verdades, que trabalha a existência do ser humano, ele colocou o nobre caminho octuplo, ou seja, os 8 caminhos da virtude. O caminho budista para a ascensão do sofrimento e da iluminação. Dentro da linha budista temos várias preocupações, temos várias maneiras de ver o mundo, mas sofrimento e iluminação são os pilares. Porque um depende do outro. E essas paramitas, que é representado numa forma de uma roda, né, que parece até um leme de um veleiro, de um navio, né, cada um com a sua ponta apontada para uma direção que já não vamos entrar agora porque já é uma questão de estudo. Então, no budismo, quando o Buda se lançou nesse caminho, o caminho octuplo, ele ensinou o caminho da prática e não dos dogmas, aquilo com a qual muita gente só tem a verbalização. E no mundo, na época de Buda, isso era muito comum. Hoje, refletindo um pouco, buscando mais bagagem para a gente endossar aqui, tem uma passagem no Evangelho que Jesus fala que eles são como sepulcro caiado, bonito por fora, né, mas por dentro. E era o que já nessa época o Buda já se preocupava com isso. Na verdade, Deus ser tão bonito, fiel, cordeiro, boa ação, e sendo que no meu íntimo eu não trabalho realmente isso, e não tem validade nenhuma. Então entra aqui nessa questão dogmática, né? Então isso também integra a sabedoria, a moralidade e a meditação dentro desses princípios, né? No momento que eu estou praticando esse contexto, eu estou praticando essas 3 virtudes aqui iniciais: sabedoria, moralidade e meditação. A meditação nesse caso aqui seria eu estar tranquilo, paciente, entender o meu próximo, não me exaltar, né, dentro desse contexto, né? E os símbolos são representados como essa roda, como eu disse para vocês, que é a roda do Dharma. Olá, tudo bem? Tudo bem? A roda do Dharma, das virtudes, em relação às nossas questões, né? Então, o primeiro paramita que nós temos, ou seja, a nossa primeira virtude, a Paimana, né, que é a sabedoria, é a visão correta das coisas com as quais eu tenho que ver, eu tenho que analisar, eu tenho que fazer. Hoje sucedeu que lá na minha região, no meu setor, tem bastante feiras, né? Mas dia de sábado, domingo, tem umas lá que a gente vai e tal. E hoje eu fui e tinha um rapaz, sem ideologia, gente, sem ideologia, só apenas um comentário.
Tinha um rapazinho todo vermelho, com símbolo marxista, com os jornais na mão, e de banca em banca, aquela coisa. Eu já entendi que o pessoal ali já estava saturado, porque estava trabalhando, entendeu? Porque é uma ideologia política para começar. E ele com o jornalzinho, tá, aquela coisa, aí na banca que eu fui lá com o meu pastor, o rapaz estava falando. E aí eu vou, rapaz, isso. Depois, fica sabendo do negócio? Ele passou, foi sentou do outro lado, assim. Eu fui lá e sentei com ele. E comecei a conversar. Comecei a praticar uma dessas questões aqui. Eu não fui na ideia dos outros, não quis, não havia motivo para isso. Certo? Sentei lá com ele e comecei a observar a sua linha de raciocínio, sua linha de pensamento. Ver o que ele estava vendendo. Né? Não que eu esteja interessado no seu produto. Realmente, existia muitas colocações que foi falada ali que aplicava-se ali. Mas ele, no final, como eu disse para a pessoa que me instigou a esse tipo de raciocínio, eu falei, ele é uma vítima. Né? É uma criança de 20 anos, está dentro de uma faculdade, está sendo manipulado, tudo leva a crer que é isso. Agora eu vou ter que jogar uma pedra nele? Então nós temos que ter essa visão correta para a gente não fazer o julgo, né, das crenças e nem das experiências diretas em nossa relação. Siddhartha, o Buda, ele deixou isso bem claro ao nos colocarmos dentro da nossa essência que a gente, antes de agir e passar pela primeira fase, nós temos que ter a fala correta. Evitar mentiras, discursos de agressividades, fofoca. Foi a primeira coisa que eu fiz lá. Eu evitei essas questões aqui. Com o que estava me chegando antes de eu fazer a minha sondagem, antes de eu ir buscar uma verdade com a qual eu pudesse alicerçar a minha base. Né? Não que eu esteja desmerecendo ali. Não. O próprio Buda nos disse que não acredite no que eu fale, vivencie, pratique, vá atrás. Né? Então, Buda ensinava que a fala deve ser verdadeira, útil e compassiva. Então eu tentei fazer. Certo? Eu vou usar a palavra tentar, porque nós vivemos num período histórico que a natureza das coisas estão assim, muito desenfreada. Muitas vezes você anda com a bondade e a pessoa te chega com 2 ou 3 pedras na mão e você já acaba perdendo o controle, né, em relação a isso. Então essa segunda paramita, fala correta, é o que hoje nós vivenciamos. Eu mesmo fugi das redes sociais. Está assim, abastado de informações trucadas, sem base, sem sentido. Não estou julgando. Não estou, só apenas estou mostrando uma linha de pensamento. Sem filtragem, sem nenhum tipo de colocação. E quando você interroga, você acaba sendo interpelado. Então a fala correta, ela é essencial na nossa existência, que já parte para a ação correta. Depois que eu passei pelas segundas e depois da fala correta, é minha ação correta, é não matar, não roubar, não ter condutas responsáveis, né? Caso que era irresponsável na hora de colocar ele ali. Então o que acontece? Nesse ambiente, quando eu vou agir, eu tenho que estar mais ou menos embasado nessas questões, nesses conceitos, para que a gente não possa cair nas armadilhas que o mundo nos oferece. Tudo bem, tá certo? À vontade. Tudo bem? Então o que acontece? Nós vivemos num caldeirão de cultura, nós vivemos num caldeirão de informações, nós vivemos num caldeirão de várias coisas que nos agregam, de formas diretas ou indiretas. E nós temos que estar preparados para receber. O que nós estamos preparados hoje nesse universo é para jogar, é para lançar. A gente não está preparado para receber. Então, a ação correta nos obriga a esse tipo de situação.
Né? A ética budista nasce da compaixão, não do medo de punição. Eu não vou dizer para vocês que eu senti desse pequeno texto que eu comentei do rapaz, não é que eu senti compaixão, não. Mas eu senti algo que me levou a diferenciar um pouco das coisas, eu buscar uma realidade que não seja aquela, porque aquela estava de rebanho, estava de muitas cabeças, certo? E aí me levou a não questão do medo de punição. Porque quando eu me lanço e condeno, muitas vezes no pensamento, principalmente ocidental, a gente acha que é verbalizado, é só com a boca para fora. Mas quando eu condeno, eu já me condenei antes mesmo de condenar. Né? Tem meu menino gosta muito disso, dessas músicas. Tem uma música do Rapa que fala assim, que minha alma está armada, apontada, sabe? Então assim, é uma frase tão reflexiva que você fala, minha alma está armada e apontada, né? E aí você fala assim, poxa, minha alma, aí faz você mudar a sua linha de pensar e te traz em sua questão interior, né, seu momento reflexivo, para você entender que a ação correta, a hora que eu pratico, ela automaticamente já foi praticada por mim, como ser humano, né? E passamos para a próxima, que é o meio de vida correto. Trabalho que não cause sofrimento, evitar comércio de armas, seres vivos e tóxicos. Essa é uma ideia. Meio de vida correto. Isso faz a gente pensar, faz a gente analisar e ver, será que o que eu estou fazendo é correto? Quando a gente começa dentro da minha vertente, de linha de pensamento e filosofia budista, quando se lança nesse caminho, a primeira coisa entre várias que vamos se aprender é uma pergunta: quem sou eu? Não tem resposta para ela. Não tem. Os grandes mestres, os grandes discípulos, né, outros monges que passaram a vida inteira meditando, não chegaram numa resposta concreta e definitiva. É isso, não. Mas ela abre um caminho que faz com que a gente pense: quem sou eu? Meio de vida correto. Porque eu desejar para o próximo e não desejar para mim é uma ação e uma reação. Anteriormente, um tempo desse, a gente estava indo para o trabalho, tinha um carro parado no meio da pista, na subida do viaduto ali, do mutirão, você vê, ali, né? E dentro tinha uma senhora e uma criança. E todo mundo, bum, 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 bum. A ação partiu do meu menino, achei bonito isso. Ele foi, passou lá na frente, parou, eu já entendi. A gente desceu e foi ajudar. O carro tinha acabado a gasolina, né? E ela estava sem jeito, tinha uma criança dentro do carro. Será que isso é um meio de vida correto? Não sei, é um enigma na nossa existência. Curiosidade. Sustento também é uma prática espiritual dentro da nossa meio de vida correto. Alimentar o nosso espírito, né, como diz Guimarães Rosa, se você não alimenta seu espírito, o seu corpo padece de fome. É filosófico um pouco isso, mas faz a gente refletir. O homem que passa pela vida sem acreditar em alguma coisa, como Clarice Lispector nos dá essa deixa, ele passa em brancas nuvens, né? Ele não conheceu um pouco da essência que nos rege nesse meio de vida correto. Esforço correto. Prevenir estados mentais nocivos.
cultivar estados mentais saudáveis. Nossa cabeça é uma catraca, é um universo, é algo que não para. São duas coisas que no nosso corpo não para. 1 minuto. O coração e o nosso cérebro. No momento que você dá um sopro de vida, e quando você tira o sopro de vida, aí é que eles param de coexistir. Você deita para dormir, os outros órgãos todos ficam tranquilos, imóveis, certo? E eles não. Eles estão ali, constantemente trabalhando e fazendo com que o seu corpo, dentro da fisiologia, da natureza humana, se prospera. Mas aí entra a questão moral, com a qual nós buscamos a questão das paramitas, das virtudes. Eu ficar com a minha mente carregada de rancor, ódio, mágoa, ou qualquer outro ensejo que não me construa como ser humano, não vai fazer sentido nenhum em várias áreas, sem apontar ligações de dedo. Mas vai causar, porque a ação, reação, causa e efeito são fatores que não mudam nesse universo. Não tem como você tirar uma coisa sem prejudicar a outra. Não tem como. Elas coexistem, elas fazem o seu trabalho junto. E quando eu passo a praticar, ver coisas boas, ler coisas boas, viver coisa boa, ter amigos bons, algo novo me engrandece. Quando eu passo a viver o contrário de tudo isso, algo também novo vai, porque é uma correlação nessa existência. O esforço não é tensão, mas constância e equilíbrio. Nesse modo de nós agirmos. A gente tem um hábito de chegar em casa, para quem está assim à frente de trabalho, cansado, aquela coisa, a gente acha que sentar, ligar uma televisão e ficar quietinho é um esforço de expansão, de natureza de equilíbrio. Mas quem de nós aqui, por exemplo, tira um dia, ou uma hora, ou um segundo, ou seja, alguma coisinha do seu tempo, e retrai, vai para dentro de um canto da sua sala, do seu quarto, onde entra aquela deixa do Evangelho. Jesus fala assim: entra para o teu quarto e ore, em silêncio, só você. Quem é nós praticamos isso? Não é julgo, são apenas lembretes com os quais nós temos a resposta, nós temos o mapa e não praticamos. Não estou dizendo que nós temos que chegar e cruzar as pernas, igual os gurus, não, aquilo ali é outra linha de pensamento, é outra coisa, é gostoso, não vou negar para vocês não, mas não há necessidade de tudo isso. Só eu me calar já estou em fase de meditação. Só eu desacelerar minha mente com dívida, conta, eu dou, opa, peraí, calma, que isso aqui é amanhã, isso aqui, entendeu? Eu já começar a organizar minha faxina interior, mental, eu já começo a fazer esse esforço correto dentro do nosso equilíbrio emocional. Atenção plena correta, consciência do corpo, emoções e mente, base da prática do mindfulness. Essa palavrinha mindfulness aqui é coisinha de invenção. Na verdade, isso aqui é meditação, quando você passa a conhecer o seu corpo, suas emoções e sua mente. Quando você começa a ver ali onde começa um termina o outro, e aí entra aquela pergunta inicial que eu disse: quem sou eu? Quem é você? Porque é muito fácil você ficar na frente de um juiz e ele está pautado sobre uma ação sua, ele não sabe quem é você. Ele não sabe que você é o fulano, que tem uma casa, uma família, não, ele sabe que você é o fulano, mas você fez isso e ponto, o sistema. Então você vai ser
levado para esse lado aqui e vai responder por isso aqui. Né? Então, quando nós temos a nossa atenção plena correta, a gente embarga nessa condição, porque não é eu olhar para o meu corpo, ele está bonito, sarado, ou eu tenho emoções, nossa, aquela pessoa é tão emocionalmente estável, ela gosta da presença dela, né? Ou ele é uma pessoa que conhece as coisas, ele é tão profundo, é um grau, é um jogo, é um universo dentro de uma bola só. Né? A atenção plena revela a impermanência. A gente nos coloca no momento que você passa a observar as coisas com o devido olhar, não um olhar crítico, não um olhar severo, não aquilo de condenação, mas olhar com o olhar de plena atenção, você começa a ver coisas diferentes, você começa a sentir coisas diferentes, você começa a ver ou olhar diferente várias ações dentro da impermanência, que é esse giro. Nada é definitivo. Isso aqui uma hora vai virar sucata. Ele não vai ser celular a vida toda. Para começar ele, para ser celular, ele tem que ser tirado de outras coisas para virar um celular. Então ele não é permanente. Ele continuará sendo, dando uma brecha para outro. Nós não somos permanentes. Nós iremos morrer, nossos filhos irão continuar nossa jornada, e assim vai sucessivamente. Agora, entrando nas questões de crença, um dia eu retornarei, né, como uma pessoa que veio aqui para melhorar o seu ímpeto como reencarnado. Né? Mas ele já é uma outra transição dentro de um universo que está sempre em movimento. Concentração correta é a joia da coroa. Meditação profunda, o samadhi, né? Estabilidade mental e clareza. Não vou dizer por questão pessoal não, mas o convívio que eu tenho, a prática da meditação te traz tanta coisa, te traz tantos benefícios, não só o equilíbrio, mas a clareza das coisas, o olhar no universo que você vê, o olhar no universo que você convive, respira, até a sua respiração. Só uma questão de curiosidade para a gente refletir. O atirador de elite, aquele cara que atira dentro da biloca do oi, que nós estamos acostumados a ver, para ele chegar àquela conclusão, chegar naquele fator definitivo, ele tem que passar por uma experiência de prática tão grande, que aquele tiro tem que ser dado entre a batida do coração dele de uma para outra. Ele não pode atirar quando o coração dele bate, senão ele erra o tiro. Ele erra o tiro. A batida do coração dele atrapalha o tiro. Ele tem que entrar num estado meditativo, diminuir as suas cargas emocionais, né? Sua carga biológicas, até chegar num nível satisfatório que aquele tiro vai atingir aquela precisão. Mas essa não é a joia da coroa. A joia da coroa é aquele cara que está do lado dele, que é o monitor, é o cara que passa para ele a temperatura, a velocidade do vento, as condições da atmosfera, para ele fazer esse trabalho, relaxar e ver o momento certo e atirar. Isso é só para vocês terem uma ideia que quando a gente passa a fazer práticas meditativas, a gente tem clareza de muitas coisas. Dentro dessa linha de tiro, né? Até meio assim agressivo, mas peguei mesmo no gancho. Um atirador recentemente aí, claro, recentemente assim, há uns 2 anos atrás, que na verdade o título é de um ucraniano, o melhor atirador de elite do mundo, mas é o segundo. Ele conseguiu fazer um tiro com 2.800 metros.
Ele conseguiu pegar 2.800 metros, é muita coisa. É muita coisa. É uma precisão que tem que ter nervos de aço, vamos dizer assim. Aquela questão que a gente fala assim, nossa, essa pessoa tem nervo de aço, né? Parece que não tem emoção, né? Nessa linha de pensamento da questão da concentração. Mas a gente não precisa de ir tão longe assim não, mas só essa questão da gente viver e praticar a concentração no nosso dia a dia, concentrar na pessoa que está conversando com você, concentrar nela, ouvir ela, você entendeu? Tentar entender ela, tentar buscar ela, trazer ela para você, não você ir nela. A questão de sabe, empatia. E aí você faz esse princípio aqui. A mente unificada gera insights libertadores, que eu acabei de comentar com vocês antes. A gente descobre coisas, a gente, olha, no processo meditativo, no momento que você está meditando ali, no início é chato, no início é aquela coisa, dá uma coçadinha, você quer coçar, o corpo vai produzindo reações, ele vai mandando estímulos que você vai, você entendeu? Para desestimular você a fazer aquilo, porque ele se encontra num processo automático e direcionado. A vida toda foi assim, você não vai conseguir mudar uma pessoa de hoje para amanhã, nem você. Então, por quê? Porque você tem essa ancoragem de estar no automático, vivendo um dia, um lado depois do outro, sem estar refletindo, sem estar pacificando. E no momento que você passa para fazer essas bases dentro disso aqui, ele passa a te cobrar. E aí é aquela briga constante entre o eu com o eu, ou o ego, né? Muita gente chama, para você ter uma linha de busca constante nesse universo. O caminho octuplo é integrado e simultâneo. Sabedoria, ética, meditação, caminham junto. Objetivo final, sensações de sofrimento. Isso tudo que eu acabei de comentar aqui com vocês é para várias questões, mas diminuir ou eliminar isso aqui, sofrimento. O sofrimento não é a dor, o sofrimento não é a agonia, o sofrimento não é eu não ter, certo? O sofrimento não é eu perder. O sofrimento até ele está tendo ganhar. O sofrimento está até no dar. O sofrimento ele está em todo canto. Como assim? A dose. Vocês já observaram que pessoas que são avarentas, é um termo mais pejorativo, mas as pessoas que têm muito dinheiro, elas querem sempre ganhar mais, elas não querem perder. Isso é uma forma de sofrimento. Você tem um namorado, uma namorada, ou tem uma esposa, um esposo, você entendeu? E você acaba o relacionamento, e aí fica aquela questão dos ciúmes, né? Fica aquela questão da crítica. Isso é também sofrimento. Uma criança nascer também é um sofrimento. A realidade que ela vai enfrentar um mundo, sabe, nas condições com as quais ela vai ser alicerçada aqui, ela enfrentará o sofrimento nesse universo. E para a gente fechar, eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão. Eu vou colocar uma música e que vocês fechassem seus olhos. Primeiro sentassem de forma bem confortável, aquilo que não te incomoda. E depois, não há necessidade de entrar em processo gurutivo não, tá? Aquela coisa assim, bem... É só você relaxar. É só você se interiorizar, buscar. Agora é a hora de ter aquela perguntinha que foi feita no início: quem sou eu nesse universo?
Respire profundamente. Solte todo o corpo. Liberte todas as tensões. Deixe-as saírem. Relaxe. Não fique triste ou em desespero. Não tenha aflição ou preocupação. Chegue aqui perto de mim. Deite ao meu lado e descanse. Não tenha medo. Feche os olhos. Feche os olhos e relaxe. Sabe, o sorriso lhe faz bem. O sorriso ilumina o seu rosto. O sorriso lhe descontrai, lhe deixa com mais beleza. O rosto é o espelho da nossa alma. Ele reflete tudo o que pensamos e sentimos. Não pense no que perdeu, no sofrimento, no que não tem. Pense agora que você é muito feliz, que muitos lhe amam e que tudo na sua vida, de hoje em diante, vai dar certo. Diga a você: sou feliz e me amo. Vamos lá, diga: sou muito feliz e me amo. Com dignidade, sinceridade e com sublime humildade. Diga isso várias vezes ao dia para si, até mesmo quando estiver caminhando. Eu sou feliz e me amo. Tudo que eu pensar, falar e fizer, farei com amor e alegria em meu coração. Tudo que eu fizer será um sucesso. Minha vida é felicidade, liberdade e realização. Estou sentindo a grandeza e a perfeição de meu ser. Uma força maior que todas as forças em mim, que me guia e orienta. Neste momento maravilhoso, toda a tristeza desapareceu. Eu me perdoei. Perdoei a quem me feriu ou magoou. Estou feliz, porque a vida que está agora em meu ser é pura felicidade. Sem artifícios, sem artimanhas, sem fugas. Sou eu de verdade. Eu creio em mim. Sou capaz de maravilhas.
Confio plenamente em meu ser. Sinto-me em total segurança. Vamos lá. Acredite em suas palavras. Eu amo todas as pessoas. Eu me amo. Eu sou. Vamos voltando, né, para o nosso planeta. Por quê? Para quem prestou um pouco de atenção na narração, foi dito tudo isso aqui. Foi dito tudo aquilo que nós comentamos. De uma forma bem prática, bem singela, bem absoluta. Eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade de estar aqui trazendo essa mensagem e pedir desculpa por alguma coisa que a gente muitas vezes interfere, né, em algo muito pessoal de alguém. Se isso aconteceu, eu quero pedir perdão por isso. Mas no mais, uma vez mais, gratidão por estar aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta, ainda tem alguns 2 minutinhos para... Traduzindo isso aí em uma palavra, paz. Paz. Paz é um item muito caro. Quando a gente não sabe escolher e nem dar. Mas é uma realidade dentro do nosso universo. Não é só ser, não é só viver, não é só procriar, não é só procrastinar. Não. Nosso tempo aqui, ele tem objetividade. Uma delas é isso que o nosso irmão disse. Receber a paz e doar a paz. É um item, por isso que eu digo que é um item muito caro. Não questão, mas tem gente que só quer receber, tem gente que só quer doar. Não, você tem que nivelar as duas coisas. Por isso que a linha budista de pensamento, de filosofia e de religião, ela é um pouco diferenciada das outras, porque ela trabalha com a linha do meio, a linha do pode e não pode, pode e não pode. Porque se não pode, eu sou radicalista. Se pode, eu, vamos dizer assim, uma palavra mais aberta, sou de direita. Né? Então você tem que estar na linha do meio, porque pode ou não pode. É igual você educar um filho. Você vai passar para ele uma educação e você, nos seus moldes é o que pode, o que não pode. Não é isso? Na vida de quem é pai? Então há a repreensão e há também a gratificação. Então essa é a linha do pensamento. E esses 8 caminhos, é o caminho ao tudo, que foi o Buda, naquela época, historicamente dizendo, ele estava sentado em cima da pedra da caveira, né? O nome que se deu para aquele local. E é onde ele fez o seu segundo discurso, que foi o caminho ao tudo. Mas é a paz, né? Ok? Bom, pronto.